Paz e graça, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é sobre o pecado. Vamos falar sobre o pecado. O que é o pecado? E qual é a origem deste mal, do pecado? É um tema bastante interessante, visto que é um mal que tem destruído várias vidas. É um mal que tem destruído vários sonhos. Então fique comigo até o final do vídeo, que vou explicar o que é pecado e qual é a origem do pecado. Em 1 João 3, versículo 4, diz assim: qualquer que cometa o pecado transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Com base neste versículo, pecado é quando alguém transgrede a lei de Deus. Pecado é quando transgredemos a lei de Deus. Quando violamos a lei de Deus, quando não cumprimos a lei de Deus, aí sim é pecado. Além disso, podemos também encontrar em Romanos 3:23 uma outra definição: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesta passagem aqui, a palavra pecado, que significa errar o alvo. No entanto, o pecado, além de ser transgressão da lei, como vimos em 1 João 3:4, o pecado também é errar o alvo. Isso tudo indica que o pecado é um desvio do propósito de Deus. Então, além do pecado ser a transgressão da lei, errar o alvo, o pecado também é uma rebelião contra Deus. Isso podemos ver em Gênesis 3, na queda do homem, quando o homem decidiu escolher o mal, decidiu escolher o pecado. No entanto, o pecado é a rebelião contra Deus, é uma afronta contra a autoridade divina. Quer dizer, não querer obedecer à ordem divina, não querer seguir a ordem divina. Então, no entanto, o pecado é transgressão da lei, errar o alvo e rebelião contra Deus. Mas eu quero trazer aqui no sentido mais complexo. No sentido mais complexo, o pecado é o estado mau da alma, ou o estado mau da personalidade. Por causa deste estado mau da alma, então o homem desobedece às ordens de Deus. O homem erra o alvo. O homem transgrede a lei de Deus, porque o estado da sua alma é mau. No entanto, quando falamos do estado mau da alma, podemos associar também com os atos pecaminosos. Os atos pecaminosos são aquelas práticas que a pessoa faz. É o resultado do estado mau da alma. Então, a pessoa acaba cometendo atos pecaminosos, praticando o que não é correto diante de Deus. Porque o homem, ou melhor dizer, o estado da alma do homem é mau, está corrompido. Onde é que originou o pecado? Qual é a origem do pecado? Alguns vão atribuir a Deus como se fosse o autor do pecado e vão subsidiar as suas ideias na base de Isaías 45, versículo 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. No entanto, algumas pessoas vão atribuir Deus como se fosse a origem ou como se fosse o autor do pecado, quando ele diz aqui nesta passagem que eu crio o mal. No entanto, é preciso perceber o contexto da palavra. A palavra mal, quando Deus diz eu crio o mal, quer dizer desastres naturais, ou melhor, calamidades naturais. No entanto, nesta passagem diz respeito à soberania de Deus sobre desastres naturais ou sobre calamidades. Deus é soberano sobre todas as coisas. Conforme vimos em Êxodo capítulo 4, versículo 11, diz assim: e disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? No entanto, está mais que claro que aquela passagem que vimos em Isaías 45, versículo 7, podemos associar também com esta passagem em Êxodo 4, versículo 11.
Neste caso, Deus está querendo dizer que eu sou soberano, que eu tenho controle sobre todas as coisas. Não necessariamente que Deus é o autor do mal, como alguns atribuem a Deus como se fosse o autor do pecado. Porque se dizer que Deus é o autor do pecado, estaremos a entrar em contradição com as restantes passagens da Bíblia. Por exemplo, em 1 João 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vamos anunciar, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, o fato de não existir trevas em Deus dá-nos a entender que Deus não é o autor do pecado. Deus não criou o pecado. Deus não é a origem do pecado. O pecado teve origem nos anjos, conforme está escrito em Isaías 14, versículo 13 a 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Com esta passagem, dá-nos a entender que Lúcifer queria ser como Deus. Ele queria estar no trono de Deus. Ele queria ocupar o trono de Deus. E por ambição dele querer ocupar o trono de Deus, então é daí onde ele se rebelou contra Deus. E daí onde origina o pecado. O pecado originou-se através do anjo que é chamado de Lúcifer, que desobedeceu a Deus, que queria ser igual a Deus, que queria tomar o lugar de Deus. Quando Lúcifer comete o pecado lá no céu e Deus o expulsa do céu, ele vem a ter e entra em contato com o homem. Então, este homem que permitiu ou que deixou entrar o pecado no mundo. O Lúcifer tentou o primeiro homem e o homem caiu no pecado. Então, o homem ou o Adão deixou entrar o pecado no mundo. Conforme vimos em Gênesis 1:27, a Bíblia diz que Deus criou o homem na sua imagem e semelhança. O homem tinha a capacidade de escolher o bem, mas em vez de o homem escolher o bem, escolheu o mal. Escolheu obedecer ao Lúcifer e desobedecer a Deus. É daí onde o homem deixou entrar o pecado no mundo. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No entanto, a Bíblia diz aqui que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, que eles permitiram que o pecado entrasse. Foram tentados pelo Lúcifer e eles cederam à tentação, desobedeceram a Deus, e daí o pecado entra no mundo. Porque a Bíblia diz que por um homem, que é Adão, o pecado entrou no mundo. Por hoje é tudo. Se não és inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E comenta aí o que você achou do vídeo ou qual é a sua contribuição a respeito do pecado. Qualquer dúvida que tiver, deixa aí no comentário. Até a próxima.